Quantas vezes você já quis se conectar melhor com uma outra pessoa? Ou sentiu uma certa barreira com um liderado seu e não sabia muito bem o que fazer? Assista esse vídeo que vai te ajudar. Você acredita que 80% da nossa conexão com as pessoas que lideramos, ela começa individualmente? Isso mesmo. Jesus, você vê muitas vezes se conectando com Pedro, sozinho, com João, com seus discípulos, fazendo perguntas muito pessoais individualmente. Quando eu falo muito pessoais, eu não estou me referindo a uma liberdade que a pessoa não nos deu. Estou falando de uma construção de intimidade que nos dá acesso, então, a fazer perguntas pessoais que a pessoa se sinta à vontade de se abrir. Cada liderado é diferente do outro. Vai haver liderados muito abertos e outros menos abertos. Alguns que vão ter empatia imediata com a gente e outros que vão demorar aí para se acostumar com a gente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma tática não vai servir para todos. E esse é um dos maiores erros de um líder que quer se conectar com o seu liderado, que ele trata todos da mesma forma. Uai, mas como assim? A gente não pode ser parcial com ninguém. Sim, nós não devemos tratar um melhor do que o outro e nem pior do que o outro. Temos que tratar todos no mesmo valor. Porém, nem sempre a mesma estratégia vai funcionar com um como vai funcionar com o outro. Então, por exemplo, se você tem um liderado muito introvertido e muito tímido, você fazer piadas a respeito dele, zoar ele, fazer coisas muito barulhentas perto dele, expor ele para fazer coisas desconfortáveis, provavelmente a sua conexão vai ser bem ruim. Um introvertido geralmente vai reagir diferente de um extrovertido, que talvez leve isso de uma forma mais de brincadeira, que talvez devolva a brincadeira, que talvez sinta-se mais à vontade. Então é muito importante você analisar as pessoas que você lidera. A conexão individual, ela é 80% de uma conexão que um líder deve ter com o seu grupo em quem ele lidera. Então aqui eu vou falar algumas coisinhas que vão te ajudar. Fale menos de você, mas também não deixe de falar de você. Fale menos sobre você, o que você já fez, o que você sabe, mas também não deixe, de contar a sua história, de ser vulnerável, de abrir sim seu coração, pois isso conecta as pessoas com você. Seja dadivoso, isso mesmo. Não só com o seu tempo, mas com as suas palavras, às vezes até com seus recursos. Seja uma pessoa dadivosa, que demonstre então que você se importa. Tenha conversas muito importantes e tenha uma boa memória depois. Porque é muito chato uma pessoa se abrir com você, falar que, sei lá, minha avó está muito doente e na semana seguinte você nem sequer perguntar como que tá a avó da pessoa, ou quando ela fala então que minha avó estava doente, nossa, ela estava? E você não ter prestado atenção no que ela te disse. Agora estamos falando sobre a conexão individual. Vamos falar agora de uma conexão de grupos pequenos, que pode ser talvez a sua realidade. Você às vezes lidera uma banda, às vezes você lidera uma célula, um grupo pequeno. Então, como é que essa conexão diferencia da conexão individual? Por exemplo, elogie o grupo coletivamente ou também um indivíduo na frente do outro grupo. Não critique o grupo coletivamente sem trazer uma solução. É muito importante que você fale para o seu liderado aquilo que precisa ser melhorado, mas não de uma forma que traga desprezo ou vergonha. Não leve o crédito ou a glória quando as coisas dão certo. Você, como líder, precisa entender que você não consegue fazer nada sem a sua equipe. Então, é muito importante que quando alguém fala, nossa, que demais que vocês fizeram isso, que você não fala, ai, obrigada, mas que você fala assim, graças a Deus e graças ao meu time, à minha equipe que trabalhou, que fez isso e assim por diante. Aprenda também a celebrar as coisas que acontecem de bom com os outros e também de chorar com aqueles que choram. Não seja uma pessoa que é só vamos pro próximo e esquece de celebrar o que Deus já está fazendo. Mas também preste atenção que muitos de nós acabamos celebrando só aquilo que o outro ganhou, que você talvez já ganhou, mas é muito mais difícil você celebrar algo que você queria e talvez você não recebeu. Talvez aquela pessoa recebeu antes de você. Mas como líder, a gente precisa ser como Cristo, que sempre pensava no próximo, assim como ele lavou os pés dos seus discípulos. Quando ninguém tomou essa iniciativa, Jesus foi esse
que pensava no outro e tomava iniciativa. É muito importante que um líder tome iniciativa para se conectar com o grupo, para se apresentar como uma pessoa disponível. Falo que existem muitos líderes que não são capazes, mas os que mais ganham são os disponíveis. Eu, quando comecei a liderar o Ministério de Louvor e Adoração há mais de 20 anos atrás, eu era sempre a mais incapaz, eu era a única mulher e eu era sempre a pior musicista de todos. E o que me fez crescer foi só estudar, correr atrás do atraso? Sim, mas não foi só isso. Foi o quê? Foi a humildade de mostrar que eu não sei tudo. A humildade de apreciar as pessoas à minha volta, de ser grata e verbalizar minha gratidão a eles. Agora vamos falar sobre conectando com uma congregação. A gente falou de conectando individualmente, agora conectando em um grupo pequeno. Vamos falar agora de conectando com uma congregação. Você que está liderando a adoração para um grupo grande. Número 1, mostre seu entusiasmo de estar com eles. É isso mesmo. Você já viu aquela pessoa que começa a reunião assim, nossa, quanta gente faltou hoje? Cadê a galera, hein? Você está falando uma coisa negativa, sendo que as pessoas que não vieram que deveriam estar escutando aquilo. E você está deixando de valorizar quem chegou na hora e quem realmente está ali. Então, celebre com entusiasmo, seja lá quantas pessoas estão com você. Seja animado, seja positivo, pois isso sim faz parte do reino de Deus, ok? Outra coisa, conecte-se de uma forma que você saiba que vai dar certo com a maioria. Não traga um exemplo muito específico e nichado. Traga algo que você sabe que todos vão entender. Assim como Jesus fez no Sermão do Monte, que ele falava de coisas do dia a dia que todos sentiriam. Por exemplo, perdoar alguém. Quantos de nós precisamos perdoar alguém? Isso é um assunto que todo mundo precisa ouvir e pode ter vivido. Outra coisa também é ser vulnerável de uma forma não desconfortável. Você está num grupo grande, então se abra o suficiente para as pessoas verem que você é humano e que você também já viveu o que elas sofreram, mas não de uma forma tão íntima que traga um desconforto. Opa, nossa, tá falando demais do que deveria num momento de congregação. E outra coisa também é aprenda a estudar as pessoas. Quando eu falo estudar as pessoas, é você medir a temperatura de uma sala. É você olhar para uma sala e ver se as pessoas estão engajadas, se elas não estão, se elas estão prestando atenção ou não. Então saia do seu próprio nervosismo, da sua fala, do seu script, daquilo que você quer falar e comece a perceber o seu público. Veja se as pessoas estão dentro que nem você, se elas estão entendendo o que você está falando. Aqui são algumas dicas para você se conectar sendo um líder de pessoas individuais, de grupos pequenos ou de uma congregação. Então eu vou te fazer 4 perguntas para a gente finalizar, para você se perguntar. A primeira pergunta é: as pessoas que estão debaixo da sua liderança se sentem na liberdade de abrirem o seu coração para você? A outra pergunta: as pessoas que estão parte do seu grupo, elas têm alegria de estar junto ou elas são somente responsáveis? Terceira pergunta: você se dá bem com as pessoas de dentro do seu grupo e elas se dão bem entre elas? Isso mostra muito um líder. E por último, será que quando as reuniões não acontecem, será que elas sentem falta? Se elas não sentem, é porque talvez não seja tão importante assim na vida delas. Então aqui saem algumas perguntas para você fazer uma autoavaliação da sua liderança, se você está conseguindo se conectar com seus liderados. Muito importante fazer essa autoavaliação, eu diria, a cada 3 meses, para que você possa melhorar aquilo, porque todos nós podemos melhorar. Eu também preciso melhorar como líder e todos esses anos eu vejo o quanto que eu ainda preciso crescer na minha liderança. Espero ter te ajudado. Se você não conhece o nosso grupo do Telegram, entra lá, tem o nosso link aqui na descrição do vídeo para você receber o esboço das nossas aulas que nós damos aqui nesse canal e também se inscreva para você sempre saber das novidades. Deus te abençoe.